Bismillahirrahmanirrahim. Continuando a nossa história, depois da expulsão de Banu Nadir, neste momento, ano 4 do nosso calendário, houve aqui alguns eventos, pequenos acontecimentos que tiveram lugar já neste momento. A primeira coisa foi que foi neste momento que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, viu a Zayd bin Thabit, radiallahu anhu, um rapaz na altura de 11, 12 anos, para aprender a língua hebraica, de modo a que o profeta queria não só comunicar com os judeus, como também queria alguém que pudesse ler e escrever da sua confiança a Torá e os outros livros, porque muitas das vezes, como sabem, os muçulmanos já tinham tido um problema com uma tribo, Banu Qaynuqa, no passado, e agora estavam a ter problemas com o Banu Nadir, que mais tarde vão ser expulsos, e mais tarde também vão ter problemas com Banu Qurayza, a outra tribo judaica que lá vivia. Então ele conheceu um rapaz chamado Zayd bin Thabit, que na altura tinha 11, 12 anos, e era conhecido por ter sido o rapaz que mais Alcorão tinha memorizado. E também por ser um rapaz que, na sua infância, tinha vivido com vizinhos judeus e tinha também aprendido algum hebraico e também algumas culturas dos judeus. E por essa razão ele foi escolhido pelo profeta sallallahu alaihi wasallam para aprender esta língua, e dizem que em 15 dias ele aprendeu a ler e escrever, o que é bastante notável. Ele é o próprio, é este Zayd bin Thabit, que mais tarde, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam vai falecer, será nomeado para presidir uma comissão que vai compilar todo o Alcorão. Foi também durante este cerco de Banu Nadir, enquanto eles estiveram cercados durante uma semana, esta tribo de Banu Nadir, que o álcool foi finalmente proibido. Como sabem, o álcool no Alcorão teve 3 alturas. No ano, depois de Badr, portanto estamos a falar no ano 2, o primeiro versículo do Alcorão foi revelado sobre o álcool, onde diz que o álcool e o jogo têm algum benefício, mas têm muito mais prejuízo e pecado, e o prejuízo e o pecado ultrapassa o próprio benefício. Em outras palavras, recomendou não beber. Depois, em Uhud, que foi no ano anterior, no ano a seguir, no ano 3, houve uma situação em que um companheiro foi liderar uma oração e por acaso ele estava embriagado e acabou por ler mal o Alcorão. E por essa razão Deus enviou um segundo versículo do Alcorão, dizendo que amanu la taqrabu salata, quando estiverem embriagados, não aproximai da oração. E finalmente, neste ano 4, é revelado o capítulo da Surah Ma'idah, o capítulo, portanto, 5, versículo 90, onde vem a proibição total, onde Deus escreve que innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, na realidade, todo tipo de tóxico, todo tipo de jogos de azar, todo tipo de idolatria e todo tipo de futurologia, tirar as coisas à sorte, na realidade é sujidade, é obra do diabo, e afastai-vos. O que mostra que muitas vezes nós, quando lemos o Alcorão, quando lemos um versículo, nós temos que perceber a cronologia e o contexto. Não é só acreditar naquilo logo, tem que se ver o contexto. Primeiro houve uma recomendação para deixar, depois houve uma limitação e mais tarde a proibição total manteve-se, e até hoje essa proibição manter-se-á, e até o último dia deste mundo. Então foi neste momento que este versículo caiu, enquanto eles estavam a cercar aquelas tribos que estavam escondidas nas fortalezas e que tinham, portanto, tentado matar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Também dizem que foi nessas alturas que Ibn Abbas radiallahu anhuma, no hadith diz que as mulheres de Medina, naquela época pagã, tinham uma tradição que quando havia uma mulher que não conseguia ter filhos ou tinha muitos abortos, elas faziam uma espécie de uma promessa que se eu tiver um filho, o primeiro filho eu vou entregar
a esta tribo de Banu Nadir, porque Banu Nadir é uma tribo muito grande e ao mesmo tempo era uma tribo forte e era uma tribo rica, e a nível académico eles eram muito mais avançados. Os judeus sabiam ler e escrever, ao passo que os pagãos árabes não sabiam isso. E então eles faziam essas promessas, quase muito parecido com a promessa que a mãe da Maria fez, Maria, mãe de Jesus, fez quando disse que se eu tiver um filho também vou entregar ao forte e vou entregar também ao mosteiro. E então eles faziam isso. E então muitas crianças que nasceram eram entregues ao Banu Nadir, a esta tribo chamada Banu Nadir. E essas crianças naturalmente ficavam judias, viviam com os judeus, cresciam com os judeus. Então no dia em que eles foram expulsos, houve muita gente, os pais biológicos, que foram atrás desses filhos, dizendo que vocês convertem-se ao Islão e ficam connosco, não vão com a vossa família judaica. Houve, na realidade, alguns que converteram-se, mas a grande maioria, porque já era judia, já tinha estudado, já tinha aprendido, já vivia com a família nova, recusou-se, e esses pais biológicos começaram a obrigar esses homens, que já eram crianças, que já eram homens, a converterem-se ao Islão, até que Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, desceu o capítulo 2, versículo 256, que diz: La ikraha fid din, não há compulsão, não há imposição para a religião, ou seja, não se pode converter ninguém à força. Não se pode converter ninguém à força. As pessoas, se querem aceitar o Islão, aceitam. Se não querem aceitar o Islão, não aceitam. E reparam que há 1400 anos atrás, Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, manda uma religião através do profeta sallallahu alaihi wasallam, dando leis que hoje para nós são banais, ou seja, liberdade de expressão, escolher o que aquele quer. Reparem que lá em cima o profeta sallallahu alaihi wasallam pede para Zayd bin Thabit aprender o hebraico. Porquê? Para compreender a religião dos judeus, para que eles possam continuar livremente praticar a sua religião. Ninguém os obrigou a entrar no Islão. Ninguém os obrigou. Ao contrário de muito radicalismo de outras religiões, e também, infelizmente, da religião islâmica também, e das outras religiões, que obrigavam essas pessoas a entrar no Islão à força à toda, ou ao cristianismo, ou ao judaísmo, ou outra religião qualquer. Não há. Aqui, Muhammad é Estado, mas ele aceita que as pessoas possam ter outra religião, e até manda alguém aprender o hebraico. E aqui embaixo o Alcorão também diz: ninguém pode obrigar ninguém a ser muçulmano. Se a pessoa quer, se a pessoa não quiser, não quer. Não há outro tipo de imposição. É neste ano 4 que nasce o primeiro neto do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hassan ibn Ali, o primeiro filho de Ali e Fátima radiallahu anha. Passado 11 meses, no ano 5, passado 11 meses, nasce Al-Hussein, o segundo filho de Fátima e de Ali radiallahu anhuma. Portanto, o primeiro nasce Hassan que seria um homem muito importante, tal como Hussein, mesmo na parte da história islâmica. Dizem que quando o bebê Hassan nasceu, Muhammad recebeu Sayyidina Ali radiallahu anhu, o pai, trouxe o bebê para o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, que é o avô, né? E o profeta disse: qual é o nome que deste a ele? E ele deu o nome Harb. Harb em árabe significa guerra. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não. Chama ele Hassan, porque ele é belo e ele é bonito. Hassan significa belo e bonito. É curioso que 38 anos mais tarde, Hassan vai ser chefe, califa do Império Islâmico, e perante um problema, perante uma oposição que vai haver no Levante, onde vai se levantar um outro companheiro chamado Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu, Hassan, para não haver guerra entre dois grandes blocos islâmicos, vai renunciar à sua portanto, presidência e vai entregar a Muawiyah, e com isso vai travar uma guerra e vai dar 10 anos de paz. Podemos ver que 38 anos antes, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que não dá o nome Harb, guerra, chama ele Hassan, o que mostra que os nomes árabes são adjetivos ao mesmo tempo, fazem efeito. E por essa razão, quando nós escolhemos
um nome, devemos escolher um nome bom. Daí é que o profeta sallallahu alaihi wasallam muitas vezes escolhia, quando via algum nome que tinha um mau significado, como por exemplo Harb, significa guerra, e às vezes quando havia aqueles nomes que têm significados muito autoelogiados, também ali realmente retirava, não deve ter um nome nem muito mau, nem extraordinariamente santificado. Bons nomes, como os nomes dos profetas, dos discípulos, dos companheiros, são nomes bons. Foi através da Hassan, neste ano 4, que descobrimos o que fazer quando um bebê nasce, nomeadamente dar um nome ao 7º dia, rapar o cabelo do bebê, dar equivalente o peso do cabelo em prata para a caridade, dar o chamamento, o adhan, no lado direito e depois o ikama no lado esquerdo e finalmente o akika, dar uma refeição de 1 ou 2 cabritos, neste caso foi 2 cabritos, que o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam pagou do seu próprio dinheiro para dar de comer a todas as pessoas. Hassan e Hussein eram tão amados pelo profeta que muitas vezes o profeta, quando estava a fazer a oração e ficava na prostração, no sajda, eles sentavam-se em cima dele e ele tinha muito cuidado para eles não caírem. Uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a fazer a khutbah, estava a dar o sermão de sexta-feira e viu eles dois a entrarem pequeninos, com uma roupa, portanto com algum bordado vermelho, e a roupa, se calhar, por causa da roupa, eles devem ter tropeçado e caíram, e Muhammad não aguentou, foi logo à porta levantar os dois e trouxe os dois para o mimbar, e depois virou-se para a audiência e disse que na realidade Deus tem razão quando diz no Alcorão que nós somos testados pelas nossas famílias e pelos nossos filhos, e em outras palavras estava a dizer que, olha, peço desculpa, eu tive que parar a minha palestra com vocês para ir buscar os meus filhos, mas eu não conseguia deixá-los os dois cair no chão. Ele chamava eles de filhos, apesar de serem netos. E depois também numa outra narrativa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia, quando virava para Hassan, porque ele sabia o que ia acontecer no futuro, Allah tinha-lhe dito o que é que ia acontecer, dizendo que, olha, este meu filho, Hassan, vai ser um líder, e foi, ele seria o 5º califa do Islão, e ele vai reconciliar 2 grandes grupos muçulmanos, o grupo dele e o grupo de Muawiyah, o que mostra que, apesar de ter havido uma disputa entre Muawiyah radiyallahu anhu e Hassan, não quer dizer que Muawiyah e Hassan deixaram de ser muçulmanos. Muitas vezes nós temos esse hábito de um lado, o outro, um tem que ser mau, o outro tem que ser bom. Não, ali foi um despique político, militar, mas não tinha nada a ver com a religião. E o certo é que Hassan vai reinar durante 6 meses, e depois vai entregar a presidência a Muawiyah e com isso vai poupar um grande banho de sangue que podia efetivamente ter acontecido. Muhammad sallallahu alaihi wasallam antecipadamente já sabia dessas situações. E o curioso é que o profeta sallallahu alaihi wasallam no outro hadith até diz que eu irei reinar e depois, quando eu morrer, durante 30 anos vão haver califas bons e justos. E depois vai começar uma era de reis bons, e depois vai começar uma era de reis e tiranos maus, e depois vai começar uma era em que vai voltar a haver um califado igual ao meu. E se a gente for ver bem, desde no ano 11, quando o profeta falece, até o ano 41, o Abu Bakr, Omar, Othman, Ali e 6 meses de Hassan são realmente os 30 anos. O califado começa no ano 11, no mês 3, e é curioso que no ano 40, não é curioso, é exatamente a profecia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no ano 41, 30 anos mais tarde, no mesmo mês 3, Hassan deixa a presidência e entrega a Muawiyah. A partir daí, Muawiyah entra naquilo que a gente chama os bons reis, porque começa a monarquia. Portanto, Muawiyah não foi um homem mau. E depois começa uma monarquia onde há bons e maus reis, e dizem que depois vai haver uma altura que esta monarquia que estes bons reis vai acabar e vai começar uma época de maus reis. Há quem diga que isso foi no final da época abássita e há quem diga que foi no final do califado otomano, quando acabou em 1922. Até hoje, já passaram 100 anos, onde nós vemos muitos reis, ditadores, muita gente a matar, e hoje em dia, e vemos as palavras do profeta correrem exatamente igual, até chegar a vinda de Jesus e de Imam Mahdi, onde, inshallah, o mundo voltará outra vez a ser mais justo outra vez, que Allah nos proteja. E então, tudo isso tem a ver com Muawiyah, tem a ver com Hassan.
que nasceu neste ano 4, e mais daqui a mais 6 anos, daqui a mais 11 meses, Hussein vai nascer. O profeta, quando falava desses 2 netos, dizia meus filhos, e dizia que eles são os líderes dos jovens do Jannah, ou seja, esses miúdos vão ter um papel de destaque muito grande no Jannah, primeiro pelo sangue, sim, mas também pelo que eles vão sofrer muito. Hassan vai sofrer, Hussein vai sofrer. Naturalmente, quando chegarmos à época deles, nós iremos também falar com mais pormenor. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.